Galera, Rafael Pestana é o cara. Eu acho que vocês têm que escrever rápido, porque esse é o cara nota 10. Assim, não tem como não falar dessa vitória do Fluminense. E assim, é uma construção, né? Eu assisti o jogo completo, foi um jogo aí para a torcida tricolor realmente muito emocionante. E aquele jogo, né, muito assim, tirar o fôlego, né? Porque assim, o Fluminense Vai cá, né? cedendo, Locação. exatamente, cedendo muito espaço para os contra-ataques do Al Ali, né? E o que os comentaristas hoje da TV Globo falaram ao Hilal é brincadeira, né? Mas assim, queria que você analisasse, Will. Depois eu vou reiterar, né? Adicionar algo a mais, mas eu queria que você, né, falasse aí da sua análise desse jogo, né? Os pontos positivos do Fluminense, os pontos negativos, o que pode ser mudado para o jogo contra o Manchester City, enfim, fique à vontade aí para dissecar sobre essa vitória de 2, né, do Fluminense e 0 do Al-Ahly. Bem, primeiro dizer que foi um jogo muito emocionante, né? Assim, para quem estava assistindo de forma mais neutra, né? Cara, é um jogo empolgante de se assistir porque a todo momento tinha ataque, né? Tinha coisa acontecendo, tinha bola na trave. O jogo não parava muito no meio de campo, né? Era trocação o tempo todo. Foi um jogo muito vertical. Então isso foi muito divertido de assistir, né? Como são os jogos do Fluminense e tal. Mas vamos lá, o Fluminense começou o jogo um pouco nervoso, que é até natural da estreia. Isso acontece com quase todos os times assim da América do Sul, até mesmo seleções, quando vão fazer uma estreia de uma Copa do Mundo. E não foi diferente com o Fluminense fazendo a estreia do Mundial. O time do Fluminense começou um pouco nervoso, a bola queimando um pouco no pé. E aí o time do Al-Ahly, vou chamar de Al-Ahly, vamos combinar aqui, vou chamar de Al-Ahly para não precisar Al-Ahly, para não me enrolar toda hora, igual hoje o pessoal se enrolou também, que acontece, né? Mas vamos lá, né? O Al-Ahly esteve mais com a bola no pé nos primeiros momentos do jogo, indo para cima, o Fluminense com a bola queimando no seu pé e o Al-Ahly teve as primeiras oportunidades. Conforme que o tempo foi passando, gente, o Fluminense tem jogadores muito experientes, né? O Felipe Melo, o Marcelo, o Ganso. O Fluminense foi começando a conseguir implementar seu jogo, colocar a bola no pé, e aí o Fluminense começou a criar também algumas oportunidades. A partir do momento que o Fluminense consegue criar oportunidades, coloca duas bolas na trave com o John Arias, o time do Al-Ahly já dá aquela assustada. E o jogo fica vertical no primeiro tempo. E com o Fluminense dando uns moles, uns vacilos em relação a ceder contra-ataque para o time do Al-Ahly, que é um time que tem muita dificuldade com a bola no pé para construir. Só que o Al-Ahly tem facilidade para contra-ataque. E o Fluminense deu muitas oportunidades para o Al-Ahly de contra-ataque, especialmente no primeiro tempo. Isso foi um problema muito grande. O Al-Ahly teve pelo menos umas duas, três bolas de contra-ataque ali em escanteios do Fluminense, que o Al-Ahly pegou a bola e foi em direção ao ataque com superioridade numérica, né? Mas não conseguiu aproveitar a sua oportunidade, né? Ainda bem para o Fluminense. Mas isso poderia ter dado um grande problema, né? O Fluminense já pensando para o jogo contra o City, o Fluminense não pode nem sonhar em dar um vacilo desses, porque dificilmente o City vai dar os moles que o Ali deu hoje, especialmente no primeiro tempo. Mas, mesmo o Fluminense dando esses moles, na minha visão, as melhores oportunidades foram do Fluminense no primeiro tempo. O Fluminense colocou duas bolas na trave. Eu acredito que o Fluminense assustou mais o Al-Ahly, porque o Al-Ahly, quando chegava no ataque, não conseguia finalizar tão bem assim. E o Fábio, né, um goleiro muito seguro, pô, um goleiro realmente que faz muita diferença desse time do Fluminense. Quando ele é exigido, ele vai lá e demonstra toda a sua segurança, né? Os times vão para o intervalo, o Diniz tenta acertar esse time do Fluminense, né? E no segundo tempo, o Fluminense volta cadenciando um pouquinho mais o jogo, né? Volta com cara de Fluminense, né? Colocando a bola no pé, colocando a bola no chão, tocando um pouco mais a bola, retendo um pouco mais de posse, para esperar a oportunidade certa e conseguir a sua finalização. E aí a gente precisa destacar partidas, grande, uma grande partida que fizeram alguns jogadores. Por exemplo, o Felipe Melo. Felipe Melo fez uma partidaça hoje, não perdeu nenhum duelo praticamente.
pô, no segundo tempo mesmo, quando o jogo ainda estava 0-0, se a minha memória não falha, ele tira uma bola, o jogador faz o cruzamento e a bola já estava chegando na cabeça do jogador, do atacante do Al-Ahly, e o Felipe Melo consegue tirar essa bola de cabeça num corte fenomenal. Assim, ele fez uma partidaça realmente importantíssima para o Fluminense, para a gente ver, né, que como é importante o time ter jogadores de experiência, né? Assim, eu acho que o Fluminense, nesse sentido, tem até um time ideal, né? Que consegue mesclar bem a experiência e a juventude. Isso o Fluminense tem feito muito bem nessa temporada. E o Diniz, especialmente, né? Tem conseguido saber o momento certo de mesclar, né? E utilizar os jogadores. Mas vamos lá. Felipe Melo fez uma grande partida, Martinelli fez uma partidaça, e o Fluminense tem um cracaço de bola, que é o Marcelo, que quando a bola, dois cracassos de bola, na verdade, né? O Marcelo e o Paulo Henrique Ganso. Quando a bola cai no pé deles, né, a gente pode esperar uma coisa diferente. E foi o que aconteceu. O Ganso, numa linda invertida de bola, lança a bola lá para o Marcelo, que está na entrada da área, e o Marcelo, no seu talento, na flor do seu talento, vai para cima do jogador, tentando dar uma caneta, driblar o jogador do Al-Ahly, e aí é derrubado, pênalti para o Fluminense. John Arias, que já é um ídolo, né, do Fluminense, com muito mérito, muita razão, vai lá e faz seu gol. 1-0 Fluminense. A partir daí o Fluminense começa a ter a dar um pouquinho mais a bola no pé do Al-Ahly, que tem dificuldade para criar, então o Fluminense controlou bem essa situação. O Fluminense começa a fazer suas substituições, né, para dar gás no time, né, onde entra Diego Barbosa, onde entra Marlon, onde entra John Kennedy, enfim, né? E aí o Fluminense ganha um gás, né? Porque enquanto o Al-Ahly estava com a bola tentando atacar, o Fluminense segurava e tinha dois jogadores no ataque, o Cano e o John Kennedy, que tem um entrosamento fenomenal. Então, a qualquer momento, eles poderiam fazer uma tabela e decidir a partida, né? E, chegando já na reta final do jogo, o Fluminense, segurando bem a partida, consegue, numa jogadaça do Martinelli, que sai driblando todo mundo lá de trás, depois recupera a bola novamente. Enfim, o time consegue achar o John Kennedy, que é um jogador realmente iluminado, né? O John Kennedy é um jogador que, com a cabeça no lugar, cara, ele tem tudo para conseguir voar longe na carreira dele, tem tudo, poxa, para conseguir conquistar tanta coisa, cara. Ele é um jogador muito talentoso, de muito potencial. Pô, ele não sente o peso da partida. Assim, torço muito por esse garoto, porque ele tem muito potencial mesmo, né? Tomara que ele não desperdice seu talento, né? Eu olho para ele, só para fazer um adendo rápido, eu lembro muito do Jobson, que jogou no Botafogo, né? O Jobson, eu via um grande potencial no Jobson também quando jovem, né? Quando ele apareceu, só que o Jobson, infelizmente, não aproveitou as oportunidades e não teve a cabeça no lugar, né? Enfim, como tantos outros jovens, né? Eu torço muito para que o John Kennedy tenha essa cabeça no lugar e que ele consiga realmente desfrutar de todo o potencial que ele tem, pois é um jogador muito talentoso mesmo. E aí fez o segundo gol do Fluminense para selar a vitória, um golaço, 2-0 Fluminense. O Fluminense cumpriu sua missão no Mundial de Clubes, porque realmente o Fluminense tinha, na minha visão, a responsabilidade de ganhar esse jogo, né? Porque o Fluminense era favorito para hoje. Se enfrentasse o time do Benzema, eu acredito que seria um jogo, na teoria, onde o favoritismo a gente ficaria um pouco na dúvida, né? Mas como pegou o Al-Ahly, um time que já jogou várias semifinais, mas se eu não me engano nunca havia chegado na decisão, né? Eu acho que o Fluminense tinha realmente a responsabilidade de vencer a partida, conseguiu, e agora vai enfrentar o City, né? E o que vier em relação ao City vai ser lucro, mas eu acredito muito que o futebol tudo pode acontecer. A gente, eu acredito que vai falar agora, daqui a pouquinho, já projetando um pouquinho desse confronto do Fluminense e o City, eu vou poder desenvolver mais essa ideia. Mas só para já dar uma palhinha, gente, futebol tudo pode acontecer. E uma partida, tanta coisa acontece. Pode ter uma expulsão no começo do jogo, um pênalti no começo do jogo. Enfim, tanta coisa que pode alterar o contexto da partida. Então, eu acho que os torcedores do Fluminense têm que aproveitar demais esse momento, se animar muito para sexta-feira, torcer mesmo
E, cara, independente do que acontecer, o Fluminense está fazendo uma linda trajetória, não só nesse Mundial, mas como nessa temporada. Fala, irmão, e você? Como é que você viu esse jogo? Qual foi sua análise da partida hoje do Fluminense ao Ahly? O que só você viu desse jogo do Fluminense contra o Ahly? Pontos positivos e negativos. É isso aí. Cara, assim, eu falando sobre o que eu vi, ainda bem que você falou coisas assim, a gente não combinou, coisas que eu vou falar aqui e você não falou. Assim, analisando o contexto desse jogo, eu acho que assim, o Fluminense pegou uma grande equipe, né? E é uma equipe gigante do futebol mundial, né? Campeão da Liga dos Campeões da Ásia 11 vezes, né? Enfim, vários títulos do Egito, mais de 40 títulos da Liga Egípcia. E assim, é um gigante, né, do mundo do futebol. Né? E onde assim, eu vi o jogo. Liga dos Campeões da África, irmão. Isso, da África, perdão. Liga dos Campeões da África. E assim, enfrentou o Al Ittihad, que tinha enfrentado o Auckland City. Esse daí eu não sei falar o nome de jeito nenhum. Né? Eu vi os dois jogos. Né? O Al Ittihad passou o carro, né, na primeira partida, mas na segunda partida ele sofreu ali realmente demais com o time do Al Ahly. O Al Ahly passou o carro. Então, assim, eu vi muita gente que viu o resultado depois do jogo do Fluminense e achou que, normal o Fluminense ter passado, mas não. Era um jogo onde tinha realmente jogo, né? O Al Ahly dominou o primeiro tempo, jogou, né, ali, né, um nível elevado ali, até fisicamente, só que o Fluminense, até o treinador do Al Ahly tinha falado isso antes da partida, falou que só tinha visto o Fluminense jogar contra o Boca Juniors. E qualquer pessoa que acompanha o Fluminense sabe que se você pressionar muito em cima, você vai ter o seu time muito cansado e você vai dar espaço para o Fluminense. O Fluminense adora quando o time marca em cima. Eu lembro que o Vitor Pereira, né, o gênio do futebol, né, depois de ter ganho o primeiro jogo, né, do Fluminense no Campeonato Carioca, vencendo por 2-0, ele foi e pressionou a saída de bola, né, do Fluminense no segundo jogo, né, e simplesmente foi 4-1 o jogo. Né, o Flamengo não viu a cor da bola. Eu acredito que se o Fluminense for fazer isso contra o Manchester City, aí é outra parada, são outros níveis de jogadores, é um time que está acostumado a marcar extremamente alto, mas é um outro contexto. Né? É o futebol europeu, ainda mais o inglês, é muito superior ao nosso. Né? Mas quando um time que não tem tanta qualidade técnica vai fazer isso, normalmente se dá mal. E o Fluminense tocando bola ali atrás, os melhores momentos do Fluminense no primeiro tempo foi quando se arriscou ali atrás, né, e saía sempre com vantagem numérica. E o time africano não estava conseguindo fazer com que o Fluminense não saísse bem nessa jogada. Quando o Fluminense ficava nervoso, não conseguia tocar a bola ali atrás, o Fluminense sofria com os contra-ataques, que perdia a bola principalmente nos escanteios, que praticamente todo escanteio do Fluminense era um contra-ataque mortal que o time africano fazia, e o time africano sofrendo muito ali na finalização, eles finalizando extremamente mal. O camisa 14 dele, se eu não me engano, ele teve duas bolas ali que ele era só rolar para o jogador que vinha de trás ou de lado, que o cara ia sair na cara do gol e ele tentava chutar, tentava driblar. Impressionante, né, como o time do Al Ahly perdia a oportunidade. Né? E aí fica a pergunta, daqui a pouco a gente vai responder, como que o Fluminense vai partir para o jogo contra o City, se for o Manchester City, né? Porque o Manchester City vai querer ter a bola, né, e vai pressionar, né, muito melhor do que hoje o Al Ahly pressionou.
né? E quando recuperasse a bola cair no pé de um De Bruyne, do Haaland, com certeza eles não vão ter o mesmo nível de finalização do que hoje tiveram e consagraram o goleiro Fábio. Né? Eu lembro em 2019, Flamengo e Liverpool, né, onde o Flamengo fez muita força ali, né, correu muito, né, e foi uma partida que o Liverpool perdeu muitas chances, mesmo sendo o Flamengo aí maravilhoso, né, um Flamengo galáctico aqui na América do Sul. O Flamengo teve muita dificuldade para segurar o Liverpool só não fez mais gols, porque perdeu muitas oportunidades cara a cara com o Roberto Firmino, com o Salah e com o Mané. E o Flamengo, naquele dia, teve uma atuação brilhante do Diego Alves, que fez defesas maravilhosas, salvou o chute do Henderson, chute do Salah, do Firmino, enfim. E mesmo assim, o Liverpool ganhou de 1-0. Eu vejo o Fluminense com chance, porque vai pegar um time que está em crise, né, lá na Europa, né, é um time muito superior, infinitamente superior, mas é aquilo, não sei se eu já falei isso aqui, eu estou falando isso com alguns amigos tricolores, o impossível é impossível até acontecer, aí se torna possível, eu já falei isso aqui e torno a repetir, mas eu acho que o Fluminense não é um time que dá muito espaço ao adversário e às vezes conta com a sorte ou com a ineficiência do seu adversário. Foi assim contra o Internacional, quando o Ener Valencia perdeu 2 gols, pelo menos na cara do gol, o Alan Patrick, e isso no jogo da volta, no jogo da ida também. Então, o Ener Valencia perdeu inúmeras chances, o Alan Patrick perdeu. Ali, enfim, vários jogadores ali do Inter perderam. Na final da Libertadores, o Cavani perde um gol, né, cara a cara, e agora contra o Al-Ahly os seus jogadores perderam muitas chances. O Felipe Melo dava muito espaço em alguns momentos na hora de uns erros de passe, enfim, e mesmo assim fez uma grande partida porque o time do Al-Ahly não aproveitou os espaços que tinha, né? Tem coisas a serem consertadas, né? E assim fica a pergunta, né? Projetando o confronto com o City, que assim tem que jogar amanhã, né? Porque assim na minha opinião, eu acho que é mais fácil o City não passar, o time do Japão ganhar o City do que o Fluminense ganhar o City. Eu estou falando que o time do Japão é melhor do que o Fluminense? Não, o Fluminense é muito superior e o time do City nem se fala. Só que a proposta de jogo, com certeza, do time japonês vai ser se retrancar. E o Fluminense, como que se retranca? Eu nunca vi o Diniz jogar atrás, né? O Muricy, que era um técnico bem mais defensivo do que o Diniz, tentou se retrancar contra o Barcelona e tomou do Guardiola e tomou 4-0 e 3-0 no primeiro tempo. Se o Fluminense for para cima, vai dar muito espaço, né? Com certeza lá atrás, e pode ser um passeio. Mas e se ficar esperando o City? O que fazer, né? O que fazer, Fernando Diniz? Eu não queria ser o Fernando Diniz nessas horas. Com certeza ele não está comemorando a vitória, ele já está estudando muito o time do Manchester City, destrinchando para saber o que fazer. E aí, William? Cadê tu? Tô aqui, me bota aí, tô com a câmera ligada. Calma aí, cara. Calma aí. Caralho. E agora, os dois? Pera aí, vou desligar. Conseguiu? Me bota aí, que parada é essa, meu? É pra eu te botar? Lá ele. Quer que eu te coloque? Não, tô obrigado. Mas tu quer que eu bote no centro? Tu fica aí no centro, ó. Eu vou te botar no centro. Te botei no centro agora. Parece aí, pô. Mas e aí, cara? O que tu acha? Concorda, discorda? Concordo com tudo que você falou, com tudo. Tem muita coisa ainda para ser acertada. Realmente, o Fluminense hoje teve mais sorte do que juízo em algumas situações,
de os contra-ataques que o Fluminense ofereceu, né, como você muito bem frisou. E assim, o Fluminense não pode, de jeito nenhum, ter esses vacilos, oferecer esse tipo de espaço contra o time do City. Mas como assim? Mas, existe alguém que não está inscrito no canal do Rafael? Não, parou. Que isso? Eu acho que é uma puta falta de sacanagem da sua parte, entendeu? Não ter se inscrito no canal do moleque ainda, porra. É um absurdo, cara. Porra, é muita falta de antiprofissionalismo, sinceramente. Brincadeira, chega aí, ainda dá tempo. Se inscreve aí no canal do moleque. Rafael Entrevista. Nós.